Olá, boa tarde. Quem está falando é a Sandra Amaral, aqui na ACCV, Associação Cristã Caminhos da Verdade. Todas as quintas, às 17h30, nós temos a conversa terapêutica, às 18h15, a live tratando dos aspectos emocionais, físicos e espirituais do alcoolismo, e às 18h45, passe de desobsessão. Todos estão convidados, venham participar, e depois a palestra do Evangelho às 19 horas, que faz parte do tratamento, é a continuação do tratamento. Aliado a tudo isso, nós temos os florais de Bach, feitos pela casa e cujas essências ajudam grandemente a manutenção da sobriedade, do equilíbrio emocional e da consciência do momento em que estamos passando. Às vezes a nossa confusão mental é tão grande que a gente não consegue se enxergar no momento. A terapia floral expande a consciência e nos ajuda a nos vermos dentro da situação que estamos vivendo. E por falar nos florais, hoje eu fiquei de continuar a falar dos florais que nós tínhamos começado na retrasada. Eu ia falar dos florais hoje, mas também ia terminar o assunto da semana passada, que foi o assunto dos aspectos químicos e emocionais do alcoolismo e da drogadição e dos fatores psicoemocionais. Então, nós vamos continuar esmiuçando o que seriam esses fatores e como a gente pode se conscientizar de que eles existem para a gente poder não cair, não recair, não entrar nesse mundo de difícil retorno depois, né? Então, nos fatores químicos e emocionais, nós tínhamos visto que aquela tendência das pessoas que normalmente bebem e fazem uso de uma euforia, uma alegria constante, uma suposta alegria constante, parece que a pessoa tem que sempre estar ótima, sempre estar bem. Aliás, nós temos um floral que trata disso, que é o Agrimony. É uma flor comprida que quando você olha o campo só vê essa flor. Desculpem. De modo que a pessoa com essa personalidade, ela se sente na obrigação, ela se sente na necessidade de se mostrar alegre o tempo todo. E isso drena muito as energias, isso às vezes faz com que a pessoa atue, ela vai atuar, ela vai fingir, ela vai dar uma de atriz para fazer de conta que ela está bem, que ela é engraçada, que ela é isso, que ela é aquilo, quando na verdade, boa noite, quando na verdade ela está numa depressão, numa solidão, numa menos-valia imensa dentro dela. E então o que ela faz? Ela vai para a droga. Agora, se nesse momento tivesse uma sala de apoio, tivesse uma terapia floral, tivesse um passe, tivesse um amigo, tivesse uma terapia psicológica, provavelmente ela não cairia. O Bill W., que fundou os Alcoólicos Anônimos, ele costumava perguntar para as pessoas que recaíam. Quando as pessoas recaíam na bebida, iam reclamar para ele que tinham recaído, ele falou assim, ele sempre perguntava, no dia que você recaiu, você lembrou de orar? Não, ninguém tinha lembrado de orar, pedindo ajuda a Deus no dia em que recaiu, né? Então a gente vai vendo que nós temos um recurso valioso nas nossas mãos e que às vezes a gente banaliza, não acredita, acha que não é tudo isso, mas se pelo menos tentarmos, vai ser o suficiente para a gente ver a resposta. E se funcionar, como é que fica? Você vai ter a sua fé reforçada e você vai ter a sua alegria de sobriedade mantida, tá certo? Então, isso aqui da semana passada, os fatores químicos e emocionais, era a dificuldade da pessoa de entrar em contato com as próprias emoções,
era um desconforto com a vida injustificável, insuportável. Isso normalmente vem de uma mentalidade fantasiosa, que acha que para ser feliz precisa ter o carro, a casa, a namorada, o namorado, o tudo dos sonhos. Se eu não tiver o pacote perfeito, não dá para ser feliz. Quando na verdade nós vemos as pessoas mais simples, às vezes até com dificuldade de encontrar um alimento, e essas pessoas costumam ser muito solidárias umas com as outras, costumam ser pessoas felizes, costumam ser pessoas de muita fé. Então a gente vai vendo que às vezes a ilusão que a pessoa tem na cabeça de que o que é preciso para ela ser feliz é realmente uma furada, uma ilusão. Porque o que é preciso para a gente ser feliz? A gente ter paz, consciência tranquila, um trabalho, serenidade. Com isso, com menos do que isso, com 3 coisas, com paz e com trabalho, você já consegue ser feliz. Você vai adequar as suas despesas ao seu ganho, você vai fazer do seu ambiente profissional e doméstico um ambiente saudável, salutar, que você tem prazer de chegar, que você tem prazer de ficar. Percebe? Então, as pessoas também, precisando dessa agitação, então, essa é uma mentalidade adicta. O que é? É uma mentalidade que precisa do subterfúgio da droga e do álcool para poder achar que está vivendo a vida, né? As pessoas normalmente se dizem viciadas em fugir de si mesmas. Então, você está viciado a ter uma ilusão, a perseguir uma fantasia qualquer, e quando você se vê na realidade, você fala, puxa, mas eu não tenho nada, eu não sou nada, aí você cai em depressão, e como você não está acostumado a lidar com a própria dor, você vai para aquilo que te tira da dor, que é a droga, que é a alteração da consciência. Então, essas pessoas normalmente acham que ficar sozinho é pesado demais, tem muito problema com a solidão, por isso que vão procurar a companhia do bar, porque lá anestesiado todo mundo fica engraçado, né? São pessoas que têm dificuldade de se adaptar às regras, vivem brigando em todos os lugares que estão. Aliás, esse perfil psicológico é tratado pelo psiquiatra com uma medicação. Existem medicações psiquiátricas que tratam o indivíduo que briga em todos os ambientes sociais que ele vai. Isso faz parte de uma doença mental e muitas vezes faz parte da doença da adicção e do alcoolismo. Então a pessoa quebra as regras e a droga chega nesse contexto trazendo um alívio temporário. Então, o depoimento dessa moça dizia: a recuperação é ter coragem de pedir ajuda e ter coragem de olhar para si mesmo com honestidade pela primeira vez. Com honestidade, olha, eu não sou aquele cara engraçado, eu não sou aquele cara desinibido, é mentira, quem faz isso comigo é o álcool, e depois eu fico chato, e depois eu fico desagradável. Então é a coragem de olhar para si mesmo pela primeira vez com honestidade. A cura começa nesse momento. E nos fatores psicoemocionais, o que significa isso? São fatores psicológicos e emocionais. A gente vê que o álcool não mostra quem a pessoa é, mas apaga quem a pessoa deveria ser. Porque se o álcool, ele entorpece o lobo frontal, que é a parte do nosso cérebro responsável pela tomada de decisões racionais e conscientes, e o álcool e as drogas vão lá e apagam, elas fazem dormir. Você toma atitudes impensadas, insensatas, ridículas, e então ele não deixa você um cara mais legal, ele apaga a pessoa legal que você deveria ser e não está conseguindo ser. Ele desliga o superego. O que é isso? O superego é a nossa instância psíquica da nossa censura.
Quando fala assim, legal, vai lá, grita bem alto. Não, eu não posso gritar alto. Minha mãe me deu educação. A professora na escola me ensinou que eu tenho que dividir a palavra com os coleguinhas. Então vem um impulso, boa noite, seja bem-vinda. Vem um impulso para você fazer alguma coisa que te dá na telha, mas o superego, essa instância do pré-consciente, da nossa censura interna, nos diz, nananina não, você tem valores, você vai respeitar os seus valores. Você quer gritar quando você estiver sozinho na tua casa, você grita, aqui no meio de todo mundo não. Então, o álcool e as drogas, ele apaga essa censura interna que nós temos, nos tornando as pessoas que fazem uso inconvenientes, inadequadas, chatas. No alcoolismo e na drogadição avançada, quando essa pessoa chega num lugar, no começo todo mundo acha ela engraçada, no final todo mundo foge. A família finge que está dormindo quando a pessoa chega em casa, todo mundo quer distância, nem a própria pessoa adicta se aguenta. Diga lá quem convive com ela. Então, você beber ou usar é a mesma coisa que você dar a chave do seu carro, 0 quilômetro, para uma pessoa para um morador de rua. Você chega para o morador de rua e fala assim, okay, essa aqui é a chave do meu carro, 0 quilômetro, vai, dirige. Você faria isso? É isso que a gente faz quando bebe, quando se droga. O seu carro é o seu corpo sagrado, cheio de energia para te realizar, para fazer você ser uma pessoa bem-sucedida. Deus não nos prometeu um mar de rosas, mas Ele nos prometeu força e ajuda para a gente conseguir tudo aquilo que a gente precisa. Então, o nosso corpo é um instrumento de trabalho para isso. O que você faz? Vai lá e dá o teu corpo para o álcool e para as drogas tomarem conta, e seja lá o que Deus quiser. Quantas pessoas, principalmente mulheres, acordam no dia seguinte sem saber aonde estavam, o que fizeram, machucadas, roubadas? O que aconteceu? Sabe-se lá, não dá nem para dar parte na polícia. É isso, é dar a chave do próprio carro na mão de um indigente que você não sabe nem se ele sabe dirigir, né? Então, o adulto maduro sustenta limites sob pressão, gente. Quando você passa por uma pressão no trabalho, alguém está te pressionando e você aguenta, você chega em casa, chora, você vai para a academia, você solta as suas feras lá, mas a hora que acaba, você fala, uau, olha que não é que eu dei conta disso? E Deus está te assistindo em silêncio. Ele tanto sabe e te acompanhou e percebe que você venceu, que depois daquela situação que você foi capaz de sustentar o limite sob pressão com sobriedade, o chefe vai embora, entra uma pessoa mais legal, você é promovida, aparece uma oportunidade de trabalho mais legal. Sabe o que é? A vida, ó, batendo palma para você, falando parabéns, passou pela prova. Acontece que existem pressões que são tão crônicas e são tão humilhantes que às vezes aquela situação te convida a tomar uma posição de sair daquela situação. Cada caso é um caso. Às vezes a pessoa está aguentando uma coisa que está adoecendo ela tremendamente, sendo que ela poderia ter uma coisa melhor se pudesse acreditar mais em si mesma. Então isso também acontece. Mas a gente sozinho, às vezes, é muito difícil da gente perceber tudo isso. A gente precisa de um apoio, de um grupo, de uma conversa terapêutica, como é o que temos aqui, de uma psicoterapia, de uma ajuda espiritual, de uma ajuda com amigos legais, com gente que gosta de exercício, com gente que gosta de cozinhar, que gosta de fotografar, gente que tenha um hobby parecido com o seu.
Normalmente as pessoas que têm um hobby, que praticam atividade física, são pessoas focadas, elas não querem perder tempo com noitada, com bebida, com alteração de consciência através das drogas, porque isso vai tirar o condicionamento delas. Se tirar o condicionamento delas, a endorfina endógena, interna, que o corpo delas libera, ao elas fazerem essas atividades legais, elas ficam depressivas. Então elas sabem o preço de uma noitada. O preço de uma noitada é eu diminuir o meu rendimento, por exemplo, na academia, diminuir a minha dosagem interna de endorfina e me deprimir. E ainda ganhar uns quilos de quebra. Tá bom para você? Não, para mim não tá bom. Deixa eu ficar na minha rotina. Gente, muitas vezes a pessoa começa nos vícios, o álcool, as drogas, porque ela olha para a sociedade e acha tudo muito quadradinho, acha tudo muito certinho. Não, eu sou diferente, eu sou uma pessoa irreverente. Só que vocês lembram daquela música do Renato Russo, que se drogou, que se alcoolizou, que chegou no final da vida e falou, gente, não é nada disso? E aquela música, acho que é Pais e Filhos, que ele fala, disciplina é liberdade? Disciplina. Hora para acordar, hora para fazer uma coisa, hora para trabalhar, hora para o exercício, hora para estudar, hora para jantar, hora para dormir, hora para orar. É disciplina. Disciplina é salutar, traz saúde, traz vida. Disciplina é liberdade. A pessoa acha que chutando o pau da barraca e sendo irreverente, ela está sendo livre. Está sendo livre lá morando na rua, não tendo que comer, pedindo esmola para poder ter um prato de comida. Isso é liberdade? Ou será que liberdade é você levantar cedo, fazer a sua oração, fazer a sua academia, trabalhar, ganhar o teu dinheiro, pagar as tuas contas, fazer os teus sonhos acontecerem, comprar a bicicleta que você quer, ir para a viagem que você está afim? Isso me parece ser liberdade. Não sei o que vocês acham, mas isso me parece ser liberdade. E não eu fazer o que eu bem entendo na minha cabeça e me tornar prisioneiro de um vício, como a gente viu aqui o Casagrande, aquele documentário do Casagrande há 3 semanas. Se você não assistiu, assista. Quando ele fala que a prisão é nas drogas, não existe prisão fora das drogas. A pessoa pode até estar presa, mas está lá cumprindo os 2 anos em sobriedade, vai sair, vai mudar a vida. Isso não é prisão. Prisão é o que as drogas e o álcool trazem, né? Então, adulto maduro sustenta limites sob pressão, sabe se posicionar sem desligar o sistema de defesa. Para se posicionar, eu preciso tomar um álcool. Para se posicionar, eu preciso fumar, alterar minha consciência? Não, eu consigo através de uma oração, conversando com um amigo, conversando com uma terapeuta. Existem terapias de graça nos últimos anos das faculdades de psicologia. Gente, vai. Não tem ajuda quem não quer. Você não quer, ok. Você está no teu livre-arbítrio, tá tudo certo. Mas se você quiser ajuda, falar que você não tem ajuda porque custa caro, não, tem de graça. Tem de graça. Então, às vezes a desculpa é uma muleta para você continuar onde você está. Não deixe isso acontecer com você. Não vamos arrumar desculpa para nada nessa vida. Tudo tem solução. Se a gente está com problema, a gente vai atrás da solução. Tá certo? Ou não? Alguém queria falar alguma coisa sobre isso? Não? Então, a gente se posiciona sem desligar o nosso sistema de defesa e nós vamos celebrar a nossa vida de verdade, né? Agora, quando você está bebendo e celebrando o quê? A tua queda moral? É isso que você está celebrando? Ah, vamos celebrar. Gente, celebrar o quê? Né? Bom, a gente vai continuar falando dos florais, porque aqui a gente faz o tratamento de floral para os assistidos. Nós já tínhamos falado de vários aqui, Agrium, Crab Apple, Walnut,
Bom, já tinha falado de alguns e agora é a vez do Sweet Chestnut. Então, o Dr. Bach criou esse sistema de florais para a gente ter um apoio emocional e mental naquelas coisas que nós mais precisamos. Cada um sofre por um motivo diferente. A recaída é a culpa. O outro, a recaída é a solidão. O outro, a recaída é o sentimento de angústia, de menos-valia. Então a gente vai entender qual é o ponto fraco dessa pessoa e medicar. Se a gente pode dizer que o floral é um remédio natural, e medicar essa fraqueza dessa pessoa para que ela encontre dentro dela a sua própria força. Então, o Sweet Chestnut, olha, é uma árvore, tá dando para ver? É uma árvore que dá essas folhagens e dá uns cabinhos assim, felpudinhos, ó. Quase não dá para ver porque tá tudo verde, mas ela dá uns cabinhos felpudinhos e ele vai trabalhar pensamentos. Deixa eu só ver. Desculpa, gente, esse é o Sweet. Eu tava vendo, o White é branco. Deixa eu ver aqui se eu já falei do Sweet Chestnut. Desculpa. Tem outro Chestnut? É o White. Esse aqui é o Sweet. E o Bud? O Chestnut Bud. Nós vamos falar dele. Eu já falo dele o próximo. Desculpa, esse não é o White, tá, gente? Esse é o Sweet Chestnut. Muito bem. O que esse floral trabalha? Ele trabalha a angústia, porque tem aquele alcoólatra que está em abstenção, que o depoimento dele é: hoje eu não bebi, mas morri de vontade de beber. Eu conheço um senhor que está há mais de 40 anos em abstenção e não houve um dia desses 40 anos que ele não tivesse vontade de beber, o que é uma coisa não comum. Porque a pessoa, depois de uns 6 meses, 8 meses, ela já começa a falar: não bebi, não senti a mínima vontade. Mas esse intoxicou demais, né? O Sweet Chestnut é para aquela pessoa que sente angústia porque não consegue a bebida. Então, angústia, está angustiado porque ainda acha que é a bebida que vai libertar, que vai ajudar. A gente dá o Sweet Chestnut. Quando ela diz eu tenho vontade de beber, ela vem depois de um mês dizendo: você sabe que a vontade passou? E às vezes nem se alegra, às vezes nem comemora. É tão engraçado o jeito que o floral funciona. O floral funciona de um jeito tão sutil, tão leve. Não é como um Doril que se toma, a dor de cabeça passa. Não, ele vai tirando de dentro de você, burilando de dentro de você a tua qualidade positiva. Então você fala assim: eu tô com vontade de beber, toma umas gotinhas, que tem uma moça que tá acontecendo isso com ela. Ela fala: Sandra, a vontade passa. Eu não sei se é placebo, eu não sei se tanto faz. Se for placebo, tá ótimo. Sabe por que tá ótimo? Se não for o floral, se for o placebo, o que é o placebo? É quando o paciente consegue o mesmo efeito do que aquele que tomou o remédio consegue sem ter tomado o remédio. Ele toma, por exemplo, a farinha. Isso é muito feito nos estudos científicos de remédios. Ainda que seja placebo, tinha um psiquiatra, que era o meu professor, Dr. João Solano, no HC, ele dizia assim: olha, para os colegas que falam isso aí foi efeito placebo, pois fiquem vocês sabendo que eu fico muito feliz com os meus efeitos placebos. Porque os meus efeitos placebos significam que aquele doente, que aquele paciente fez um vínculo tão bom comigo, ou com a casa, ou seja lá com o que for, que ele conseguiu fazer o cérebro dele liberar a mesma medicação que o remédio de farmácia ia fazer. Tá bom ou não tá? Você tem a liberação da medicação que você precisa endogenamente, organicamente, sem precisar dos efeitos colaterais e químicos que a medicação traz. Então tá bom. E o floral é desse jeito, ele vai indo devagarzinho, então você fala assim: não, hoje eu não tive vontade, eu tomo floral, parece que passa. Daqui a pouco você fala assim: não, vontade de beber não é mais o meu problema, agora o meu problema aí vem com uma lista dos novos problemas. Mas
vamos falar dos novos problemas, eles precisam ser acolhidos, mas gente, a gente precisa valorizar o que foi resolvido. Às vezes é uma coisa muito difícil de resolver. Aqui na casa de quarta-feira tem tratamentos de cura espiritual, de todas as formas, energética, mental. Às vezes a pessoa se cura e já em seguida já engata no outro problema. E cadê a gratidão? De você falar, então, é por isso que, às vezes pode ser por isso que vem outro problema em seguida. Porque você não parou para agradecer, para comemorar, para reconhecer a benesse, a bênção de Deus na sua vida, que te deu um livramento de uma forma absolutamente natural, espiritual, provavelmente porque você alcançou o merecimento daquela cura. Porque se você não alcançar o merecimento daquela cura, vai demorar mais. E o que é o merecimento? É você fazer a sua parte. É você estar cuidando da tua vida espiritual, física, emocional, social, fazendo amizades que valem a pena, procurando trabalhos que te realizem. Tudo isso faz parte da nossa cura. Só para acabar, vamos falar do Chestnut Bud que a Dani lembrou a gente. A gente brinca, deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidão, que ele tava, eu tinha posto em ordem, aqui ó. A gente brinca entre os profissionais que esse floral a gente chama de Chestnut burro, não bud. Porque é aquela pessoa que errou, vai lá, faz tudo igual. Errou, vai lá, faz de novo. É assim, ó, eu deixo a janela aberta e o copo aqui. O vento bate e quebra o copo. Amanhã eu faço tudo de novo. Amanhã, ao invés de eu falar, não, eu vou fechar menos a janela, né? Porque o vento vai bater e vai quebrar o copo. Eu vou lá e faço tudo igual milhões de vezes, às vezes durante toda a vida. Você fala, meu Deus, a pessoa está presa num ciclo de perda, sofrimento, perda, sofrimento. E aí você dá o Chestnut Bud, ó. Ele não é esquisitão, gente. Ele é uma noz fechada nele mesmo, entendeu? É assim, ó, não queira ventilar aqui, porque eu tô aqui fechado no quadradinho na caixinha. Esse é o Chestnut Bud, e quando a gente dá, a pessoa desperta. A pessoa, por isso que é importante voltar na consulta do floral. É muito importante, porque às vezes a pessoa sozinha não se dá conta. E a pessoa diz assim, pois você sabe que eu me vi fazendo a mesma coisa e me veio a consciência de dizer, mas por que eu estou fazendo isso se eu já sei que isso não dá certo? Einstein não tinha uma frase que dizia assim, inteligência é você não esperar fazer as mesmas coisas e obter resultados diferentes. Inteligência é quando você faz coisas diferentes para obter resultados diferentes, se você não está gostando daqueles resultados que estão sendo os mesmos e que não te satisfazem. Quer mudar? Muda o seu jeito de fazer. Esse é o Chestnut Bud, ele traz essa consciência, tá bom? Aí a gente vai continuar da próxima vez. Como eu não vou falar daquele outro assunto que eu já terminei, aí a gente foca no floral e vai até o final, tá bom? Para vocês saberem que a casa tem essa ajuda e vocês fazerem uso de ferramentas que podem trazer libertação, paz e serenidade, tá bom? Vamos fazer a nossa oração? Muito obrigada a quem acabou de chegar na live. Volte depois, assiste desde o começo, curta, compartilhe, comente, visite as nossas redes sociais, dê engajamento para a nossa casa. Muito obrigada pela presença e esperamos todos na próxima quinta-feira. Vamos à nossa oração. Senhor, nós te agradecemos por todas as benesses que o Senhor constantemente nos oferece. O Senhor nos dá caminhos, ferramentas, curas de todos os lados e de todas as formas.
A nossa mente doente é que não consegue ver. Nesse momento, Senhor, abra a nossa mente, amplifique a nossa capacidade de pensar, de sentir, de te alcançar, para que sejamos dignos de cura, dignos de criatividade, de boas ideias, que deem uma nova tonalidade à nossa vida, que nos faça ajudar mais e melhor aos nossos irmãos e, sobretudo, Pai amado, que nos dê paz e alegria de viver. Estas coisas te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que assim seja e assim é. Amém.